pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, hoje é a aula de número 59. Eu sou a professora Paula e, como sempre, vou pedir para vocês separarem alguns materiais, né? Organizar um caderno, algumas folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, quem tiver um dicionário. Peço também para anotar a data de hoje, o número da aula para a organização de estudos de vocês e logo a gente retorna então para iniciar a aula. Muito bem, pessoal, tudo organizado, então vamos dar início à nossa aula relembrando o que nós vimos na aula anterior. Então, fizemos a leitura do texto Eu Sou Normal, né? Um texto que falava sobre as tribos dos jovens. Nós também fizemos diversas questões de interpretação de texto e compreensão. E também falamos um pouquinho sobre o uso das aspas dentro do texto, né? Qual é a função, então, desse sinal gráfico em determinados momentos dentro do texto. Para a aula de hoje, eu vou trazer para vocês novamente o mesmo texto da aula passada. Vamos continuar, né, analisando esse texto, só que hoje nós vamos ver ele com outros olhos. Vocês vão perceber, então, no decorrer da nossa aula. Vamos, então, retomar um pouquinho a leitura para a gente relembrar o texto. Se você perguntasse a um jovem dos anos 1980 a que tribo ele pertencia, as respostas seriam múltiplas. Ele poderia ser punk, metaleiro, dark, new wave, careca, rockabilly. Um punk tratava um rockabilly como um Montecchio a um Capuleto em Romeu e Julieta, com desdém, raiva e sopapos. Não é à toa que os psicólogos passaram anos teorizando sobre a turma como a segunda família. Era em relação a ela que havia códigos de honra, era por ela que se combatia e brigava. A instituição da turma, como substituta da família, mereceu os primeiros estudos nos anos 1950. Naquela época ficou popular o musical West Side Story, uma versão de Romeu e Julieta que, em vez de Montecchios e Capuletos, punha as tribos dos Jets e dos Sharks. Para esse primeiro momento, eu trouxe então uma questão. Nos dois primeiros parágrafos, a autora apresenta uma visão histórica dos grupos de adolescentes. Qual é a finalidade desses parágrafos? Então, esses primeiros parágrafos, ele tem como finalidade apresentar a tese a ser defendida pela autora, situar o leitor em relação ao assunto a ser tratado, ou ele apresenta parte dos argumentos do texto, certo, pessoal? Então, verifiquem bem certinho qual é, então, a função, né, a finalidade desses dois primeiros parágrafos, de acordo com a leitura e com o que vocês entenderam.
Muito bem, pessoal. Então, a resposta da questão número 1 é que os 2 primeiros parágrafos, eles têm a finalidade de situar o leitor em relação ao assunto a ser tratado, né? Nós percebemos que a autora traz nesse momento, né, um histórico de como eram as tribos, né? Desde os anos 50, dos anos 80, né? De que maneira que essas tribos se relacionavam. Então, ali ela já está situando o leitor, né, sobre o que o texto vai tratar, ok, pessoal? Vamos seguir com a leitura do texto, parágrafo 3 e 4. Esse quadro mudou na virada para o século XXI. Pergunte a um adolescente dos dias de hoje a que tribo ele pertence. Há 99% de chance de que ele responda: eu sou normal. E o que significa ser normal? Não ter tribo? Nada disso. Normal é aquele que transita livremente por diferentes turmas. O que é surfista de dia e pagodeiro de noite, por exemplo. Ou a menina que é nerd no colégio, patricinha no shopping, mas namora um metaleiro e frequenta festas de rock pesado com ele. Nos anos 1980, uma patricinha, na época elas eram chamadas burguesinhas, sofria gozações no reduto hardcore. Atualmente, a resistência é bem menor. Vive-se hoje a era do camaleão. Há várias explicações para o fenômeno. A primeira é que o significado das tribos se dilui. No começo dos anos 1980, ser punk era admirar um movimento de jovens ingleses desempregados com plataforma definida. Hoje, dessa tendência, restaram apenas os cabelos com corte moicano e as braçadeiras de couro. Em vez de ideologia, há acessórios e diversão. A maior parte das tribos nos dias de hoje se agrupa em torno de atividades de lazer, que pode ser esportivo, surfistas e skatistas, cultural, pagodeiros, roqueiros, alternativos que gostam de MPB, ou relativo à vida noturna, os clubbers e darks. Por isso não faz sentido brigar. Por que combater alguém que apenas se diverte de forma diferente? Melhor é ficar amigo para aproveitar diferentes tipos de programa. Os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória, defende o psicanalista e escritor italiano Contardo Caligares. Entre os mais velhos, que viveram tempos mais radicais, há quem veja nessa mudança constante um lado negativo, um reflexo da superficialidade dos dias atuais. Na verdade, o exercício de tolerância é uma conquista da geração de hoje. Muito bem, pessoal. Antes da gente seguir, eu quero falar um pouquinho então sobre esse texto que nós estamos trabalhando nessas duas aulas, né? O texto que a gente leu é um artigo de opinião, né? E nem todos os textos de opinião são organizados da mesma maneira e nem empregam os mesmos tipos de argumento. Se vocês se lembrarem, nós também trabalhamos com outro texto de opinião nas aulas anteriores aí. E vamos então hoje verificar um pouquinho sobre a estrutura desse texto, como ele se organiza, certo, pessoal? Vamos para a questão 2 então. Qual é a ideia principal defendida pela autora? Letra A. Os jovens de hoje em dia não pertencem a nenhum grupo. Há uma pequena resistência dos jovens em fazer parte de uma tribo, ou nos dias de hoje os jovens transitam livremente por diferentes grupos. Essa questão também está bem fácil, a gente já volta para ver a resposta correta.
Vamos ver então qual é a ideia defendida pela autora? Então, nos dias de hoje, os jovens transitam livremente por diferentes grupos. Esta é a ideia dela, este é o ponto de vista que ela tem, a tese que ela defende nesse texto, né? E esse ponto de vista, ele está presente lá no 4º parágrafo. Então, a tese que ela apresenta no texto, ela apareceu para nós apenas no 4º parágrafo. Nós já vimos, né, numa outra aula que falamos sobre texto de opinião, né, que todo texto de opinião ele vai trazer uma ideia a ser defendida, certo? Uma tese, um ponto de vista do autor, ok, pessoal? Muito bem, vamos seguir para a questão número 3. O 3º parágrafo do texto é constituído por uma única frase. Esse quadro mudou na virada para o século XXI. Qual seria a função desta frase no texto? Introduzir a tese apresentada pela autora sobre os jovens de hoje, fazer uma ligação entre a visão histórica sobre os jovens e a tese apresentada sobre os jovens de hoje, retomar a ideia do parágrafo anterior sobre a visão histórica sobre os jovens de antigamente. Então, esse parágrafo, né, feito, né, construído apenas por uma única frase, tem uma função aí. Se vocês observaram bem a leitura, né, e o contexto, né, dos parágrafos, como o que eles trazem, como eles estão dispostos, você vai conseguir então responder para mim.
Muito bem, pessoal. Vamos ver então qual é a função dessa frase no texto? É então fazer uma ligação entre a visão histórica sobre os jovens e a tese apresentada sobre os jovens de hoje pela autora, ok? Então, antes desse parágrafo, né, nós temos lá toda aquela parte histórica de como eram as tribos antigamente, certo? A partir daí, no próximo parágrafo, ela vai trazer a tese defendida por ela, a sua ideia, certo, pessoal? Questão número 4. Para sustentar a tese defendida, é necessário desenvolver argumentos que podem ser de diferentes tipos, como fatos, dados numéricos, citações de especialistas, exemplos, causas, comparações e etc. Identifique no trecho abaixo que tipo de argumento a autora utilizou. Então, eu trouxe aqui uma parte do 5º parágrafo para vocês. Nesta parte deste parágrafo, nós temos aí alguns argumentos trazidos pela autora para defender a sua ideia, certo? Eu quero que você identifique que tipo de argumentos ela trouxe. Vou dar uma dica, nós temos aí 2 tipos de argumentos. Então, preste bem atenção na leitura e tenta identificar para mim. Vou dar um tempinho, então, para vocês identificarem, né, que tipo de argumentos ela utilizou nesse momento do texto. Vamos ler então, pessoal, esse trecho juntos para a gente identificar qual o tipo de argumento utilizado pela autora. Há várias explicações para o fenômeno. A primeira é que o significado das tribos se dilui. Então, nesse momento aqui, a autora trouxe para nós um fato, né? Quando ela diz que há diversas explicações, né, para esse fenômeno que ela defende, né, e ela diz que uma dessas explicações é que o significado das tribos, né, se dilui, certo? Isso é um fato, é algo que realmente aconteceu, né, está acontecendo. No começo dos anos 1980, ser punk era admirar um movimento de jovens ingleses desempregados com plataforma definida. Hoje, dessa tendência, restaram apenas os cabelos com corte moicano e as braçadeiras de couro.
Em vez de ideologia, há acessórios. Neste momento aqui, então, a autora faz uma comparação entre como eram os punks, né, lá em 1980 e como eles são agora, certo? Então, é um outro tipo de argumento que ela trouxe, está fazendo uma comparação entre antigamente e o momento atual, certo, pessoal? Vamos seguir para a próxima questão, que também vai falar sobre os diferentes tipos de argumentos. A maior parte das tribos nos dias de hoje se agrupa em torno de atividades de lazer, que podem ser esportivas, surf e skate, culturais, pagode, rock, alternativas como MPB ou relativa à vida noturna, clubbers e darks. No trecho do 5º parágrafo, encontramos como argumentos, respectivamente, um fato e exemplos. Nós temos um fato e uma citação, ou nós temos causa e enumerações. Vamos ver então, pessoal, nesse trecho, quais os tipos de argumentos que ela trouxe? Então, nós temos ali, primeiramente, um fato, quando ela diz que a maioria das tribos nos dias de hoje se agrupa em torno de atividades de lazer. Então, ela está descrevendo aqui pra gente um fato, algo que acontece. E na sequência, ela traz exemplos, né, das diversas tribos, que podem ser esportistas, culturais, né, ou relativas à vida noturna. Muito bem, vamos seguir para a próxima questão, que é a questão número 6, que vai falar um pouquinho sobre o último parágrafo, né? Lá no último parágrafo, então, a autora declara: por isso não faz sentido brigar, certo? Eu quero saber que parte do texto sustenta essa declaração feita pela autora. Então, ela fez uma declaração. Ela falou que não vale a pena brigar, que não faz sentido brigar, né? Nesse trecho, a gente tem uma parte, né, do texto aí que vai sustentar esta declaração que ela fez, vai dar embasamento a essa declaração. Eu quero que você, então, localize para mim este momento.
Vamos então localizar aí juntos no trecho qual é a parte então que sustenta essa declaração feita pela autora quando ela diz: por isso não faz sentido brigar. Olhem lá, pessoal, quando nós temos lá uma citação, né, que diz: os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória, defende o psicanalista e escritor italiano Contardo Caligares. Então, nesse momento, a autora traz para a gente uma citação de um especialista, certo? Que é o Contardo Caligares. Ele é um psicanalista especializado em adolescência, certo? Na vida dos jovens, certo, pessoal? Então, ao trazer essa citação, ela ela sustenta a sua ideia, né? Aquilo que ela disse no texto, certo, pessoal? Muito bem. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o contra-argumento, né? Nos textos de opinião, além dos argumentos que o autor deve trazer para defender a sua ideia, alguns textos também vai trazer o contra-argumento, que é o quê? Nada mais é que uma opinião que se opõe à outra que já foi apresentada, né? Uma ideia contrária àquela que está sendo defendida no texto. E, para falarmos então sobre o contra-argumento, eu trouxe uma questão. Qual é o contra-argumento apresentado no último parágrafo? Os jovens de hoje são superficiais, por isso pertencem a diversas tribos sem preconceitos. Letra B. Para os mais velhos, essas mudanças constantes são resultado da superficialidade dos jovens de hoje. E letra C. Os mais velhos eram mais radicais que os jovens de hoje, por isso acabam vendo um lado positivo nas mudanças. Então eu quero que vocês relembrem um pouquinho, né, da leitura que nós fizemos do texto, né? No último parágrafo há um contra-argumento, né? E eu quero saber qual dessas opções que demonstra pra gente qual é então esse contra-argumento, essa ideia que se opõe à ideia defendida pela autora.
Vamos lá ver então, pessoal, qual dessas opções que mostram pra gente qual é o contra-argumento então apresentado no texto lá no último parágrafo. Então a opção é a letra B, quando diz para os mais velhos essas mudanças constantes são resultado da superficialidade dos jovens de hoje. Eu trouxe aqui para vocês um trecho do texto, né, que comprova isso. Então lá no finalzinho do 6º parágrafo, onde diz assim: entre os mais velhos que viveram tempos mais radicais, há quem veja nessa mudança constante um lado negativo, um reflexo da superficialidade dos dias atuais. Então, esse trecho que eu acabei de ler comprova então, né, a nossa resposta, certo? Que é o contra-argumento trazido no último parágrafo, uma ideia contrária àquela que a autora apresenta. Seguindo então para a próxima questão. No trecho, na verdade, o exercício da tolerância é uma conquista da geração de hoje. Qual a finalidade dessa frase ao final do 6º parágrafo? Então, esta frase, ela está apresentando a conclusão do texto, né, concordando com a ideia apresentada pelo contra-argumento. Ou letra B, ela apresenta a conclusão do texto apresentando uma nova ideia ainda não citada no texto, ou ela apresenta a conclusão do texto reafirmando a tese apresentada pela autora. Então, muito atenção ao ler as opções, né? E a gente já volta para ver qual é a correta.
Vamos ver então qual é a opção correta em relação à finalidade desta última frase aí do parágrafo 6. Então, esta frase ela está apresentando a conclusão do texto e ela também reafirma a tese que a autora apresentou para nós. Quando ela diz, né, na verdade, o exercício da tolerância é uma conquista da geração de hoje, né? Então, o jovem que transita em diversas tribos, né, ele é mais tolerante, ele aceita as ideias diferentes, né, as ideologias diferentes de cada um desses grupos, né? Então, isso só reforça, né, a ideia que a autora apresenta, certo, pessoal? Para finalizar então aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura desse texto que nós lemos, que é o eu sou normal, né? Como eu já falei para vocês, né, a estrutura do texto argumentativo, ela segue, né, um determinado roteirinho ali. Primeiro nós vamos ter a introdução, né, que é a ancoragem, certo? Depois nós vamos ter a tese, que é a ideia apresentada, né, pelo autor, a ideia que o autor defende. Em seguida eu preciso ter os argumentos, né, para embasar essa ideia, certo? E finalizo com a conclusão, ok? No texto que nós lemos, nós temos então como introdução e ancoragem o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, né? Nesses 3 primeiros parágrafos, né, a autora vai estar introduzindo o assunto, deixando o leitor, né, a par daquilo que o texto vai tratar. Já no 4º parágrafo, é o momento em que ela apresenta para a gente o seu ponto de vista, a ideia, a tese que ela vai defender no decorrer do texto. Os argumentos que ela apresenta, nós encontramos então no 5º parágrafo e a conclusão sempre vai estar presente no último parágrafo do texto, que nesse caso então seria o 6º parágrafo. Então, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui, né? Trabalhamos um pouquinho mais então sobre a estrutura dos textos de opinião. Espero que vocês tenham aproveitado. Cuidem-se e até a próxima aula.